A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 3 da Escola Bíblica Dominical, Acabe e o profeta Elias. A nossa lição ela tem sua leitura bíblica em classe. 1 Livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30. 1 Livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. 1 Livro de Reis, capítulo 18, do versículo 17 ao 21. O objetivo geral da lição: asseverar que todo pecado gera uma consequência. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Segundo, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. Terceiro, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Nosso primeiro ponto, o casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro subponto, consequência de escolhas erradas. Segundo, a rainha perversa. O segundo ponto, Elias prevê a grande seca. Seu primeiro subponto, a intervenção divina. Segundo subponto, o preço da obediência a Deus. Terceiro, Deus sempre cuida dos seus filhos. Terceiro ponto, o encontro de Elias com Acabe. Seu primeiro subponto, um coração endurecido. E o segundo, a sequidão espiritual do rei e a conclusão. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Livro de Reis, capítulo 16, do versículo 29 e 30. E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez como a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocherais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, e se Baal, segue. Porém o povo não lhe respondeu nada. Texto áureo: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Nossa verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Todo pecado e desobediência traz consequências inevitáveis à vida humana. E a gente observa nesse livro de 1 Reis, né, que Elias era homem de Deus. Um homem de Deus, ele diz assim: olha, não vai chover nem orvalho, nem nada. Né? No versículo 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o debita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não disse nem segundo a palavra de Deus, segundo a palavra dele. Veja a intimidade dele como era com Deus. Tremenda, não é? Intimidade tremenda. Amém? Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que escreveu recentemente, você que tem comentado, curtido, continue fazendo isso. E se possível, indique o canal para mais alguém. Amém?
Lição bíblica da escola dominical, lição 3. Acabe e o profeta Elias. A introdução da nossa lição ela vai dizer assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu aos caminhos de morte. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. 1 livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Veja que tudo foi provocado por quem? Por ele, o próprio rei, que se juntou com uma mulher mau e adorou outros deuses, em vez de ter adorado o Deus verdadeiro. Continuando, ele vai dizer: primeiro subponto vai falar a respeito do casamento. Vai falar do casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro subponto: consequência de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o grasso erro de se casar com a princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. 1 livro de Reis, capítulo 16, verso 31, e 1 livro de Reis, capítulo 18, verso 19. Essa princesa dos Sidônios iniciou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, o rei chegou a se vender para fazer mal, coisas mal aos olhos do Senhor. 1 livro de Reis, capítulo 21, verso 25. Veja a escolha foi totalmente errada. Em vez de ele se juntar com uma pessoa que adorasse o verdadeiro Deus, ele se juntou com uma mulher que adorava Baal e Azera, dois deuses, pagões, em vez de adorar o verdadeiro Deus. Dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel, que foi mal que foi alertado a Israel, para quando chegasse na terra prometida, não se misturasse com os seus povos vizinhos, mas pelo contrário, parece que foi, quando disse que não era para ele se juntar, foi pior do que eles se juntaram mesmo. Segundo subponto vai falar a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. 1 livro do Reis, capítulo 18, verso 4. Ameaçou a vida de Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Ordenou justamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. 1 livro de Reis, capítulo 21, verso 10. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Veja que Nabote era um senhor que tinha uma vinha, e o marido dela ficou com o olho na vinha de Nabote. E ela orquestrou a morte desse homem para o marido tomar conta da vinha dele. Veja, pecado de morte. Ainda mais, praticou a prostituição e feitiçaria, no 2 livro do Reis, capítulo 9, verso 22. Veja como era a perversidade dessa mulher. E o rei, em vez de seguir os caminhos do Senhor, não, vai seguir os caminhos do mal. E com tudo vem o quê? As consequências, Com tudo vem as consequências. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. 1 livro de Reis, capítulo 21, do versículo 23 ao 27. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. É verdade, Deus ele é misericordioso, é Deus de bondade, Deus de amor. Mas só que Deus ele não tolera o pecado. Ele justifica o pecador, mas ele não tolera o pecado. Então o pecado ele tem sempre uma consequência. E a consequência é sempre desastrosa. Foi o caso dela, viveu sempre no pecado. E ainda tem mais, insultou a Deus. E o profeta disse que ela não seria sepultada, os cães iam devorar ela e terminaram devorando. E na nossa lição ela tem um quadro falando formas de idolatria na Bíblia. Aí vem idolatria a imagens, oferecimento de sacrifício, adoração a deuses falsos, o serviço prestado a outros deuses, Deuteronômio capítulo 7, verso 4, o temor a outros deuses, 2 Reis 17, 35, a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, Êxodo 32 e 46, e Salmo 10, verso 6, verso 18 e 20, a adoração a demônios, Mateus capítulo 4, verso 8 e 10, manter ídolos no próprio coração, Ezequiel 14, verso 3, verso 4, a adoração aos espíritos dos mortos, Salmo 106, verso 28, a cobiça, Efésios 5 e 5, e a sensualidade, Filipenses 3, 19. Tudo isso são formas de idolatria. Tudo isso é idolatria. Adoração à imagem, Isaías 44, verso 17, e oferecimento de sacrifício à imagem, Salmo 106, verso 38.
tudo isso são formas de idolatria. Segundo ponto, Elias prevê a grande seca. Primeiro subponto, a intervenção divina. Em razão à sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Primeiro livro do Reis, capítulo 16, verso 33. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Veja que o profeta foi ousado, foi lá e disse, olha, segundo a minha palavra, que Deus ia dar a palavra a ele, para ele profetizar e chover, né? Mas ele, homem de Deus, e Deus conversava diretamente com ele. Veja aí como era a intimidade de Elias com Deus. Com a seca veio a fome, porém, mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados. Não se arrependeu, né? Nem por mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Veja, mesmo naquela situação, uma seca iminente, que passou anos sem chover, aí com a seca vem a fome, ele nem sequer se arrependeu dos pecados dele. Mesmo naquela situação, vendo a fome, vendo a seca, ele não se arrependeu dos pecados. Continuou da mesma forma. Aí o segundo som vai falar o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. No caso de Eli, ele teve de enfrentar a dificuldade da falta d'água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. 1 livro do Reis, capítulo 17, verso 6. Veja aí, ele mesmo enfrentando todas as dificuldades, mas ele não desobedeceu a Deus. Ele cumpriu aquilo que Deus mandou. Ainda tem mais, ele foi alimentado por corvos. Onde é que corvo vai trazer alimento para alguém? Se corvo não pode ver carne, não pode ver, né, comidas estragadas que ele vai logo comer. Mas veja aí que eles foi quem alimentaram o profeta. Porque o profeta vivia em comunhão com Deus, né? E era, tem mais, 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Serepta. No livro do Rei 17, verso 9, né? Que quando acabou ali a água, ele disse, olha, vai para Serepta, que tem uma viúva ali que vai te sustentar. E a viúva sustentou ele. Veja que Deus não vai deixar faltar nada para o profeta. O profeta era sempre assistido, mesmo o povo de Israel precisando de água, precisando de alimento, mas o profeta era sempre assistido por Deus. Terceiro subponto, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desse ingrediente para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou naquela família até o fim da seca. 1 livro de Reis 17, verso 14. Veja que a viúva não tinha muita coisa, mas o que ela tinha, primeiro ela fez para quem? Para o profeta. Ela ouviu a voz do profeta, e quando ela fez primeiro para o profeta, em sinal de obediência, nada faltou para ela. Pelo contrário, ela foi assistida muito mais daquilo de que ela esperava. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 e 18, Deuteronômio capítulo 24, verso 21, Deuteronômio 26, verso 12, Salmo 68, verso 5 e Salmo 146, verso 9. É claro que quando há uma obediência a Deus, Deus não vai deixar faltar nada para nós. E ela obedeceu a voz do profeta, que o profeta disse, olha, tu só tem isso, mas faz primeiro para mim. Né? Porque o que ela tinha, ela disse que ia fazer para ela o filho dela e em seguida ia morrer, mas o profeta veio para ser assistido por ela e ao mesmo tempo assistir ela também, porque nada mais faltou em sua vida. Terceiro ponto vai falar, o encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência ao rei de Israel provocaram, da parte de Deus, uma grande seca que durou muito tempo. 1 Reis 17, 1. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo. No livro dos Reis, capítulo 18, verso 17 e 18, né? Mesmo ele sabendo que ele era o culpado de tudo, mas ele não quis voltar atrás, ele não quis se arrepender. Fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei
dirigiu Elias foi de acusação: és tu, perturbador de Israel? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 17. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Veja que ele já estava tão envolvido no pecado que ele não quis nem voltar atrás para melhorar a situação dele. Pelo contrário, se afundou mais ainda e acusou até o profeta de ser perturbador de Israel. Segundo subponto, fala a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstolo sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. 1 livro de Reis 17:1, é claro. Porque quando o pecado se instala no homem, ele não vai afetar só o homem, vai afetar todos que estão em sua volta. E ele está tão sem discernimento espiritual que para ele muitas vezes é uma coisa normal. Ele faz achando que já é normal, está pecando, está vivendo em pecado. Por quê? Porque ele já esfriou espiritualmente, ele não tem mais discernimento espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado de nunca entrar por esse mesmo erro, sentar com discernimento espiritual e deixar que o pecado nos domine, como fez com Acabe. Para concluir, a nossa lição vai dizer: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento, é claro. Temos que estar atentos à convocação divina para o arrependimento, porque o único que nos sustém é Deus, e é Ele quem cuida de nós. Então temos que ter o discernimento para ouvir a sua voz. Essa lição desse terceiro trimestre de 2021, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação e as correções do ensinamento divino no período dos reis, uma lição muito boa, né? Está aí com um grande ensinamento para nós, e nós devemos sempre estar atentos, né, à voz do Senhor e receber com alegria a correção divina, porque o salmista já disse que eu caio na mão de Deus e que não caio na mão dos homens. Então, o melhor é receber a correção divina que receber a correção dos homens. E a lição deixa bem claro que o rei caiu em completo esfriamento espiritual e se aprofundou cada vez mais no pecado. E a gente vê até pelas escolhas dele, que casou com uma mulher totalmente idólatra, uma mulher que adorava outros deuses pagãos, e ele se deixou levar por ela e fez tudo errado, e o seu reino foi um completo desastre. Mas que nós possamos não entrar por esse mesmo caminho e seguir só o Deus verdadeiro, aquele que foi, que é e sempre será o Salvador das nossas almas.